Noite, boa noite para quem vai nos assistir agora ao vivo. Seja bem-vindo você que está assistindo esse vídeo depois da sua transmissão ao vivo. Nós temos feito lives todas as sextas-feiras. Deixa aqui, minha luz apagou. Todas as sextas-feiras nós estamos aqui fazendo lives sobre a psicanálise. E nesse mês de julho nós estamos falando algumas coisas importantes a respeito do atendimento. Hoje é dia 1º de julho, né? Estamos entrando nesse mês para falar a respeito da prática. Não está ouvindo? Está mudo? Deixa eu ver Deixa eu ver se eu colocar o fone resolve. Agora tá me ouvindo? Entrou o som, coloquei o fone para ver se entra o áudio. Me avisa se tá conseguindo me ouvir. Eu vou sair. Será que eu saio e entro de novo? Para ver se arruma. O Eduardo disse que tá normal no dele. Já ia desligar a live aqui para entrar em outra. Bom, então acho que agora com o fone deve ter melhorado. Enquanto isso, eu tô entrando aqui também, tô aqui no Instagram ao vivo, no Instagram do Instituto Esfera Mental, e tô aqui também entrando pelo outro aparelho no meu Instagram para fazer essa live ao mesmo tempo nos dois. E esse mês a gente está falando de alguns pormenores importantes que a gente considera fundamental ser discutido algumas coisas a respeito do atendimento. Em que consiste, né, o atendimento em psicanálise, o atendimento psicanalítico, quais são aí as especificidades do atendimento em psicanálise. E hoje eu quero falar com você nessa live de hoje a respeito da interpretação em psicanálise. A interpretação em uma sessão, né? O que é a interpretação para a psicanálise? E pronto, entrou aqui no meu Instagram também. Pronto, agora estou ao vivo nos dois. O que é a interpretação para a psicanálise? Veja bem, Freud, no desenvolvimento da psicanálise, o que é o cerne aí da psicanálise, qual que é o grande X da questão psicanalítica? É a descoberta, a compreensão do inconsciente. Freud, ele fala pra gente, lá no texto, em toda a sua obra, mas eu gosto muito do texto de Freud de 1937. Quando eu falei para vocês como estudar a psicanálise, eu falei desse texto como exemplo, que inclusive vai ser nós vamos basear boa parte do programa do nosso grupo de estudos de Freud nos capítulos desse texto, que é O Esboço de Psicanálise, que é um texto de 1937, onde Freud morre em 39. Então, em 37, ele está aí no final das suas descobertas, ele faz um resumo para nós, um esboço, ele coloca em forma, aí, vamos dizer assim, de tópicos, toda a sua descoberta, né, como um pesquisador da psicanálise. E quando ele começa a falar sobre o inconsciente, ele fala que nesse texto, uma frase que eu acho muito importante para nós e que me faz pensar em muitas coisas, de vez em quando eu fico meditando um pouco nessa frase, que ele fala que uma psicologia, para ela ser científica de fato, para uma psicologia ser confiável, ela precisa, isso na visão de Freud, tá? Não quero aqui entrar em briga com ninguém, né? Ela precisa considerar o inconsciente. Porque quando você analisa a mente, o psiquismo de uma pessoa, você percebe uma descontinuidade
né? Não existe uma continuidade no psiquismo. Às vezes existe uma ruptura, uma quebra, lacunas importantes, que se você desconsidera que há algo que escapa à consciência, então você não está sendo científico, positivista, de fato, no sentido de lidar com o fato como lhe aparece. Quando você lida com o psiquismo humano, como esse psiquismo aparece, você precisa confessar que nesse psiquismo existem lacunas, descontinuidades, que há uma parte importante do psiquismo humano, dos seus afetos, da sua mente, que lhe foge à consciência, e isso que lhe foge à consciência tem uma grande influência no seu comportamento. Existe algo que é estranho no ser humano, a ele mesmo. Existe algo em mim que é estranho a mim. Existe uma parte do meu eu, uma parte de mim mesmo que eu desconheço. Então, e aí Freud ele vai desenvolvendo a psicanálise em cima disso. Quando ele percebe que no ser humano existem coisas que nos motivam a ter comportamentos que explicam muito do nosso comportamento, da nossa fala, mas que nos foge à consciência. Então, o que é esse desconhecido em nós? Esse desconhecido em nós, Freud vai chamar de inconsciente, que não é uma palavra criada por Freud, usada pela primeira vez por ele, de forma alguma. O inconsciente já era falado, e ele reafirma isso inúmeras vezes na sua obra, e Freud ele faz questão de, o tempo todo, nos textos em que ele vai propor para nós uma descoberta nova, um conceito novo, ele faz questão sempre de falar assim pra gente, olha, fulano e fulano de tal já falavam sobre isso. E eu tô aqui só desenvolvendo o que já foi falado por alguém. Não tô criando nada novo. Ele sempre gosta de trazer referências para validar os conceitos. E o inconsciente é um conceito aí basilar da psicanálise. Esse conceito de inconsciente não foi proposto por Freud pela primeira vez. Ele fala que a filosofia já considerava, os poetas já consideravam, e aí ele fala, todo aquele que se debruça ao estudo do psiquismo humano e que vai considerar esse psiquismo e com bastante sinceridade, com bastante verdade, precisa considerar que existe algo desconhecido em mim, e esse desconhecido é o que me é inconsciente. Esse inconsciente, ele não é consciente, é estranho a mim, mas ele dá o tempo todo sinais da sua existência e da sua influência. Ele escapa muitas vezes, escapa para a consciência. Então, como é que esse inconsciente demonstra que ele está ali? De forma que Freud vai explicar para a gente como, muitas vezes, eu gosto, não é essa a palavra que ele usa, né, mas de uma forma mais didática para a gente pensar, de uma forma disfarçada, por assim dizer. Ele aparece. Esse inconsciente aparece como? Aí Freud vai nos contar que através dos xistes, através dos lapsos de fala, os atos falhos, e através dos sonhos, esse inconsciente se demonstra. Uma forma que esse inconsciente se demonstra, muito importante, são os sintomas. Os sintomas neuróticos, os sintomas psíquicos, aquele que sofre de alguma doença psíquica, que tem algum sintoma, esse sintoma está nos contando algo que é inconsciente, que lhe é estranho, que lhe é desconhecido. Ele sabe que existe as fobias, né? O que são as fobias? Na psicanálise é muito importante entender a psicodinâmica da fobia, né? O que é a fobia? A fobia é o medo de aranha, o medo de palhaço, o medo de avião, o medo de elevador, o medo de alguma coisa. E aí Freud vai perceber o quê? Que o sintoma, ele está me contando algo
sobre o que é estranho à consciência desse paciente. E se eu criar um meio de investigação desse inconsciente, eu vou conseguir descobrir a que este sintoma serve. Porque o sintoma ele só existe porque ele é útil. Isso é muito importante na psicanálise. Quem cria o sintoma é o próprio indivíduo. Porque há algo que algumas pessoas criticam a psicanálise, mas certamente desconhecem muito disso que eu estou conversando com você. Porque ouvindo de forma leviana e superficial sobre a psicanálise, o que as pessoas concluem? Bom, a psicanálise deixa o sujeito irresponsável, porque ele pode colocar tudo a culpa no inconsciente, ele não tem controle do inconsciente dele. Mas é muito pelo contrário, a proposta da psicanálise responsabiliza o indivíduo, inclusive pelos seus sintomas. Quem cria o sintoma é o próprio indivíduo. Só não lhe é consciente, mas é dele. E se existe um meio de investigação desse inconsciente, quando ele entra em contato com esse inconsciente, quando ele entra em contato com isso que lhe é estranho, deixa de lhe ser estranho, ele resolve o enigma, ele entende a que esse sintoma está servindo, ele pode então perceber essa equação e ele desfaz. O sintoma pode ser diluído, pode ser dissolvido. Porque ele foi lhe dada a oportunidade de ser colocado aquele conflito que estava sendo traduzido em sintoma, estava sendo traduzido em um medo de aranha. Esse conflito foi dito como ele realmente é. Uma vez dito, falado, o sintoma perde a sua função. Não precisa mais de um sintoma para expressar aquele conflito, porque agora ele foi falado, e uma vez falado, ele é elaborado, que é aquele insight, aquele caiu a ficha desse conflito, desse enredo que eu tenho dentro de mim, a que me serve. Uma vez que lança-se luz sobre isso, o sintoma se dissolve. Só que até chegar nisso, existe um grande caminho a ser percorrido, né? Um longo caminho a ser percorrido até que o sintoma seja diluído, seja desfeito. E a gente percorre esse caminho no trabalho psicanalítico. E quando esse trabalho psicanalítico é feito, o analista ele para ouvir o paciente, não de uma forma superficial, como um amigo ouve. Acho que essa é a fala, e aí pessoas de todas as abordagens usam essa fala. É a fala que eu sempre coloco para o meu paciente na primeira vez que ele vem ao consultório. Eu lhe digo, a nossa conversa se diferencia de qualquer conversa que você tem com seu amigo. Não é semelhante a uma conversa com um amigo. Porque a minha escuta, a escuta que eu ofereço ao meu paciente, ela é diferente. Não é a escuta do que é consciente. Eu estou ouvindo o que o meu paciente diz ali enquanto ele faz a associação livre. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta enquanto eu estiver falando, manda aqui nos comentários que a gente discute, né? Pelo menos pensa sobre a sua pergunta, tá? Quando esse paciente vai ali associando livremente, vai falando, vai fazendo suas conexões, vai colocando, eu estou ouvindo com uma atenção livremente flutuante. Ou seja, eu estou indo com ele nessa fala, sonhando junto com ele o sonho dele, que ele fala, como se ele estivesse sonhando acordado ali. E eu estou seguindo com ele, eu estou entrando com ele, até que algo me salta daquilo que ele falou.
Eu percebo nessa fala dele algo que se destaca, algo de diferente, que se me impõe, que me aparece. Algo me chama a atenção nessa fala dele, de repente, sabe aqueles exames de coração? Que tá assim, ele tá falando, de repente faz assim. Aí na hora que ele faz assim, eu falo, opa! E aí isso me chama atenção quando você fala isso. Me chama a atenção quando você me conta isso. Quando é que a gente faz? E a gente vai dando munição para o paciente ao longo da sessão. A gente vai lhe dando corda. Às vezes lhe faz uma pergunta provocativa. Lhe provoca com uma pergunta, vai lhe fazendo perguntas que o provoquem, vai provocando aí para ele chegar no cerne daquela questão, no cerne daquele conflito. Ai, como você se sente em relação a isso? Isso te faz se lembrar de quê? O que lhe vem à mente quando você pensa nisso que você está me contando agora? Peraí, você acabou de falar algo que eu acho que é importante aqui. E ele vai falando, vai fazendo associações. E quando é que eu lhe dou uma interpretação? Que é essa interpretação? É quando ele chega, a interpretação é chegar no significado inconsciente daquilo que está sendo verbalizado. A pergunta que eu me faço enquanto o meu paciente está falando, ele está ali me falando de tantas coisas, eu estou aqui comigo, sabe o que eu fico me perguntando? O que ele está querendo me contar? O que de inconsciente está querendo aparecer aqui? Qual é o conflito que ele está me contando? Qual que é o afeto que lhe é estranho, que não lhe é consciente, que ele está me contando aqui? Do que é que esse paciente está me falando? Não fico tentando, o que é muito importante a gente conversar aqui, eu não fico tentando encaixar a teoria no indivíduo. Ai, ele tá me falando do quê? Ele tá me falando do Édipo? Ele tá me falando de que fase? Da fase genital, da fase fálica? Ai, isso aqui é da fase oral? Não. Eu não fico tentando procurar conceitos para encaixar. Eu fico tentando enxergar o fenômeno. Nós precisamos ser fiéis àquilo que se demonstra na minha frente. Por um lado, eu estou fazendo uma investigação. E é claro que aqui numa live de 40 minutos, 45 minutos, a gente não vai falar tudo sobre interpretação. Mas eu penso em algumas coisas importantes que eu queria falar para vocês sobre a interpretação. Eu queria dar essa introdução que eu dei até agora sobre o inconsciente e o que é de fato a interpretação. A interpretação é pegar na fala do paciente o que ele está me contando por trás daquilo. O que tem de inconsciente por trás dessa fala dele. E lhe expor. Fazer isso aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, eu estou interpretando, eu estou entregando para ele. E aí, tem duas coisas que eu queria te falar. A primeira delas é uma coisa que Freud, ele sempre foi muito cuidadoso. Tem até um texto chamado Psicanálise Selvagem. Na versão da Imago é Psicanálise Silvestre. Mas a melhor tradução seria selvagem, no sentido de fazer uma selvageria com o paciente ou com uma pessoa, que é tentar fazer um abuso mesmo de interpretação, que é sair querendo interpretar todos os pormenores, sair interpretando tudo. Sabe quando a gente lê
Psicopatologia da vida cotidiana. Eu acho esse livro fantástico, porque Freud ele começa a mostrar pra gente como que a vida inconsciente vai se demonstrando no dia a dia, por isso chama da vida cotidiana. Então, coisas do dia a dia, numa fala, numa conversa, a gente troca um nome, a gente faz um ato falho, vai pegar uma caneta e pega outra coisa que não tem nada a ver, tá com uma coisa na mão e tá procurando ela e coloca num lugar que não deveria. Esse tipo de coisa não é uma falha cognitiva para Freud. Nesse livro ele começa a nos mostrar os significados que tem por trás dessas falhas do dia a dia, dessas coisas do dia a dia. É um texto assim, maravilhoso, interessantíssimo, que te faz ter enxergar o mundo psicanaliticamente, vamos dizer assim. Enxergar as coisas do dia a dia da vida, não só do consultório. E Freud, ele toma um cuidado muito grande com isso, que é a psicanálise selvagem. Eu querer interpretar tudo. Eu querer ver um significado em tudo de alguma coisa. Ai, meu Deus, por que isso? Por que aquilo? Ai, o que significa isso? O que significa aquilo? E fica essa agonia, essa angústia. E a gente fazer isso com o paciente sempre foi muito reprovado. E os próprios psicanalistas, os primeiros lá da Sociedade das Quartas-Feiras, eles esbarravam nisso muitas vezes, que é sair interpretando tudo. Que é na primeira sessão do paciente você já falar, tem até um exemplo clássico de quando um psicanalista, numa primeira sessão da paciente, ele falou para ela que os seus sintomas se deviam à sua necessidade sexual que não estava sendo satisfeita. Para quê falar isso numa primeira sessão? Fazer essa interpretação numa primeira sessão? Né? Um dia mandaram, parece que 2 sonhos de Descartes para o Freud interpretar. E Freud se recusa. Não tem material suficiente para interpretar. Como que eu vou interpretar um sonho de alguém que nem está aqui? Que é a outra coisa que eu queria falar com você, era sobre interpretação de sonhos. Mas já eu falo melhor sobre isso. Mas veja, por que Freud se recusa? Porque para ele isso é a psicanálise selvagem. Psicanálise não é assim, a gente não sai interpretando. Quando é que a gente interpreta? Quando aquilo se demonstra claramente. Quando é que eu devo fazer uma comunicação a um paciente? Essa é uma das principais dúvidas, né? Porque assim, a gente sempre tem aquela visão do analista que é mais silencioso. Quando é que ele deve falar? Eu sempre gosto de pensar, né, os psicanalistas eles falam que você deve fazer uma comunicação para o paciente quando você percebe que aquilo está quase saindo da boca dele, quando ele está para falar e você vai lá e fala. Você interpreta. Essa é a interpretação que ele vai conseguir elaborar, que ele já está chegando naquilo. Tem coisa que às vezes eu estou ouvindo o paciente e falo assim, nossa, ele está me falando disso. Será que ele não se deu conta de que ele está me contando disso? Que é quando eu falo assim, percebe que o conflito que você está me falando que você tem com a sua esposa é o mesmo que você tinha com a sua mãe? Você enxerga a sua mãe na sua esposa. Mas para eu falar, você está tentando resolver os problemas que você tem com a sua mãe nela. Mas para eu falar isso para o paciente, não é na primeira sessão que eu falo, que eu dou no meio, e que é isso, que eu percebi, tá na cara, que a esposa é a mãe, e que não sei o que, eu vou falar. Não. É que tá tão óbvio que quando chega no ponto de que eu penso assim, acho que ele percebeu, só não tá querendo falar. Meu Deus, é igualzinho. E quando ele tá me falando que parece que só falta ele falar assim, não, minha esposa, não, igual com a minha mãe. Quando tá faltando só ele falar isso, e você vê que ele não fala, aí você entrega pra ele. Ele, é mesmo?
E aí você fica, você não tinha percebido? Eu achei que você já tinha percebido isso. É quando tá nesse nível de obviedade que a gente entrega, que a gente interpreta. Essa interpretação funciona. Essa interpretação, porque ele está pronto para ouvi-la, pronto para recebê-la. Pode ser que a interpretação mais selvagem, da psicanálise mais selvagem... Gente, tem gente que está me acompanhando aqui faz tanto tempo. Manda uma pergunta, um comentário, fala comigo. Se está dando para entender, para acompanhar, se vocês estão comigo. Se tem alguma coisa que você gostaria que eu falasse sobre interpretação, sobre... Mesmo que não seja sobre interpretação em si, mas de repente algo que nem está no nosso cronograma aqui de falar, e uma pergunta importante sobre o atendimento. Mas veja, às vezes a psicanálise selvagem, ela é selvagem não porque é uma interpretação errada, às vezes é até uma interpretação correta. Mas o paciente não está pronto. Às vezes é aquele mesmo conflito que você percebeu na primeira sessão. Mas o paciente não está pronto para ouvir. E outra coisa... psicóloga Chayenne, obrigado. Que bom que você está aqui. Você sempre está aqui, né, querida? Obrigado, viu, por me acompanhar, por estar ouvindo a gente sempre. Que bom que você está conseguindo entender. É muito importante para nós. Não adianta, né, gente? A gente comunicar e não tá se fazendo entendido. Mas veja bem, e tem um outro lado, né? Pode ser que esteja certo e o paciente não está pronto, mas a gente precisa de ter, eu acho que é um pouquinho de humildade nossa, duvidar da nossa própria interpretação, né? De olhar e falar assim, meu, é isso. Mas deixa eu ouvir um pouco mais dele. Deixa eu conhecer um pouco mais dessa história. Deixa eu conhecer um pouco mais desse indivíduo. Deixa eu ouvir um pouco mais dele antes de fazer essa comunicação a ele. Porque pra mim tá na cara que é isso. Mas e se não for, né? E se a gente vai ouvir e percebe que existem outros pormenores ali? E que de repente, pegando o exemplo que eu dei agora, não é a mãe dele que ele vê na esposa, é o pai. Só que eu, com a minha cabeça que é desse tamanho, falei, acho que é a mãe. Mas quando eu vou ouvir a história, aqueles conflitos são os conflitos que ele tinha com o pai, com a figura paterna. E que a representação inconsciente dessa esposa é a figura paterna, não a figura materna. Então você percebe por que a comunicação de que assim, você está tentando resolver os conflitos que você tem com a sua mãe, com ela, pode ser incorreta e pode não fazer sentido para ele se eu comunicar dessa forma. Percebe? Então é importante a gente ouvir, perceber, entender. Uma coisa que eu falei na semana passada, e que eu bati muito nessa tecla na semana passada, é que o nosso único instrumento de trabalho em uma análise é o nosso próprio inconsciente. Então, é muito importante eu parar para perceber que é o sonhar junto com o paciente, o ir junto com ele está viajando lá enquanto ele fala, entra nessa viagem junto e percebe o que você imagina enquanto ele está falando, o que é suscitado na sua própria mente, o que esse paciente provoca na sua mente. As interpretações muitas vezes elas são provocadas e elas vêm. Não são frutos de um esforço de ficar, meu Deus, de que conceito que ele está falando, que parte da teoria, o que Klein diz sobre isso que ele está me contando. Não é assim que se faz psicanálise. A gente percebe que enquanto ele fala daquilo, me vem aquilo. E às vezes, assim que me vem, eu comunico
porque ficou muito óbvio. Às vezes eu deixo ele falando e à medida que ele vai falando, vai se confirmando aquilo que surgiu na minha mente, falando, nossa, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Quanto mais ele se aproxima dessa interpretação, mais pronto ele vai ficando para que essa interpretação lhe seja comunicada. Entendeu? Que a interpretação psicanalítica, ela começa a ser falada principalmente quando Freud vai falar sobre a interpretação dos sonhos. E o que é a interpretação dos sonhos? Que os sonhos, uma imagem onírica, uma imagem que aparece ali no sonho, ela simboliza uma outra coisa. Não é assim? E aqui eu estou explicando de forma bem vulgar. Eu não sei se a gente vai... Eu acho que a gente vai ter uma live só para falar de sonhos. E aí a gente conversa melhor sobre isso na sexta-feira, que a gente for falar de sonhos ainda esse mês. As lives serão, as aulas ao vivo serão só esse mês, tá, gente? Porque aí em agosto, nesse mês de julho, então, hoje é dia 1º, dia 8, 15, 22 e 29, a gente tem aulas ao vivo aqui, porque a partir de agosto começa o nosso grupo de estudos. E eu convido você que está aqui comigo toda semana a participar, que vai ser riquíssimo. No final da live eu falo mais sobre ele, tá? Sobre o grupo de estudos. Nossa, nosso tempo já foi quase todo. Deixa eu concluir aqui. Sobre o sonho, gente, eu acho que é importante pensar que é justamente isso. Lembra que quando a gente fala do sonho, a gente fala do conteúdo latente e o conteúdo manifesto? O que é o conteúdo manifesto? Pensando agora na comunicação do paciente com a gente lá no consultório, lá na análise. Ele tá me falando da briga dele com a esposa. Que a minha esposa me cobra muito e que ela não consegue perceber as minhas limitações e ela cobra de mim coisas que eu não tenho como oferecer para ela. Nananana. Isso é o conteúdo manifesto. Se eu tô ouvindo ele como o amigo dele ouve superficialmente, o que eu concluo? Nossa, ele tem uma esposa muito chata, ele precisa conversar com ela, sentar com ela e conversar sobre essa cobrança. Mas se eu tô escutando com uma escuta mais atenta, eu percebo, gente, ele tá me falando do conflito que ele tinha com a mãe dele. É a mesma coisa. Então, eu tô pegando o mesmo exemplo desde o começo da live. Né, desse paciente que tem um problema com a esposa, mas na verdade o problema dele é com a mãe. E ele só resolve o problema dele com a mãe. Como ele não pode olhar para a mãe e falar umas verdades, ele fala para a esposa. Só trocou o ator, mas o personagem é o mesmo. Percebe? Então, esse paciente, o conteúdo manifesto da fala dele é conflito com a esposa. Mas qual que é o conteúdo latente? O conflito, muitas vezes, o conflito edípico. Lá da primeira infância. Pode ser. Né? Porque às vezes a gente não resolve o nosso édipo, muitas vezes no casamento. E aí, gente, vira um samba o casamento. Resolvendo um monte... E assim, vira um samba assim, né? Porque o casamento serve para resolver muitos conflitos infantis mesmo. E é muito útil. E não deixa de ser um casamento saudável por isso, muito pelo contrário, é um casamento muito saudável, onde conflitos infantis podem ser resolvidos. Mas tudo isso depende, né, do estado de saúde psíquica de ambos os cônjuges e também o nível de conflito que está sendo resolvido, né? De onde eu parei lá com os meus pais, porque eu vou continuar no casamento os conflitos de onde eu parei com os meus pais. Então depende aí da maturidade da resolução desse conflito, esse casamento pode ser muito saudável para a continuação da resolução desses conflitos, ou não, pode ser doentio, principalmente quando eu não consigo separar as coisas. Porque aí quando eu faço essa comunicação para o paciente, essa interpretação desse conteúdo latente por trás do conteúdo manifesto, o que eu estou contando para ele? Em outras palavras, gente, eu não vou falar isso para ele porque essa conclusão ele vai chegar.
Em análise, ele vai chegar nessa conclusão. Em psicoterapia psicanalítica, talvez eu possa até falar dessa forma, a depender do nível que nós estamos de transferência positiva, o tempo que esse paciente está comigo e nananã. Que eu posso dizer o que para ele? Olha, meu bem, não é a sua esposa. Porque qual é a conclusão que ele chega? Meu, se eu tô resolvendo com ela conflitos que eu tinha com a minha mãe, então ela não é tudo isso. Tudo isso que eu falo são questões mais minhas do que dela. Percebe? Então eu preciso me resolver. E não é ela que precisa mudar. Eu preciso me resolver. É nessa conclusão que esse paciente vai chegar, sozinho. Ou numa psicoterapia psicanalítica que a gente é mais diretivo, a gente pode comunicar dessa forma. Gente, mas é isso por hoje. Eu acho que deu pra gente pensar bastante coisa sobre a interpretação. Eu queria falar desses pontos mais importantes, conseguir passar. Espero que tenha conseguido chegar aí a você, a minha comunicação, conforme eu havia pensado sobre a interpretação, pensando aí na interpretação selvagem, pensando na interpretação da fala do paciente como a interpretação do sonho, pensando nessas questões da minha própria mente usada na interpretação, o momento da interpretação, a hora certa, de quando está no ponto da interpretação, que é igual tirar o bolo do forno. Se você enfia o garfo sai sujo, não é hora. Quando é que o garfo sai limpo? É mais ou menos isso, entender qual que é o ponto certo dessa interpretação ser feita, tá bom? E eu deixo aqui para vocês o convite primeiro para estar comigo nessas lives toda sexta-feira às 19 horas, semana que vem, na outra e na outra. Não dá para eu ver agora qual que é o tema da semana que vem, mas a gente vai postar. Mas são temas sobre o atendimento. Vamos falar de coisas muito importantes sobre o atendimento em psicanálise. Semana que vem, dia 8, depois 15, 22 e 29, aulas sobre o atendimento em psicanálise. Como que se atende? Hoje falamos sobre interpretação, que é uma coisa tão básica e importante, né, que é uma discussão que a gente tem que ter sempre sobre interpretação. E vamos falar de outros aspectos do atendimento. E em agosto, a partir de hoje, agora, estão abertas as inscrições para o nosso grupo de estudos de Freud. Nós vamos... Gente, eu preparei com muito amor, com muita dedicação, o programa desse grupo de estudos. Vai ser de agosto até novembro. Será um grupo de estudos muito rico, em que nós vamos estudar os principais textos de Freud. Vamos começar com um panorama geral no nosso primeiro encontro. A partir do segundo encontro, vamos lá falar das histéricas, vamos falar dos primeiros textos, lá sobre o sonho. Vamos falar de muita coisa lá das duas primeiras décadas da teoria freudiana, e depois vamos falar principalmente ali o miolo do nosso grupo de estudos. Nós vamos estudar os textos que Freud fala sobre a metapsicologia, o aparelho psíquico. Vamos entender o que Freud falou, não que não sei quem falou, né, gente? O que Freud falou sobre consciente, pré-consciente e inconsciente, id, eu e supereu, pulsão de vida, pulsão de morte, libido. Vamos falar de todas essas coisas, entender direitinho o que eram essas coisas para Freud nos textos que ele escreveu sobre isso. Vamos discutir essas coisas, entender essa parte mais básica. Depois vamos para os textos importantes sobre luto e melancolia. Vamos falar sobre a transferência, que é o tema da live da semana que vem. Vamos falar no grupo o que Freud escreveu sobre transferência. Vamos falar sobre luto e melancolia, que é importantíssimo, um conceito importante para Freud. E terminar falando um pouco sobre o que Freud falou
em que consiste o atendimento psicanalítico. Então vai ser um grupo muito rico. Vamos nos voltar para Freud, não vamos falar de outros autores, não vamos falar de outros referenciais, vamos entender o que é a psicanálise freudiana em seus primórdios, em seus alicerces que foram lançados e estabelecidos. Então eu te convido, você que está aqui nas lives, gostando das lives, nosso grupo acontece às segundas-feiras, das 20 horas às 22, às 21h30, em que a gente lê o texto, discute, conversa, aprende muito uns com os outros. Podemos dar exemplos de casos clínicos, alguns casos meus eu trago para a gente conversar, coisas que não dá para a gente ficar falando aqui ao vivo no Instagram. No grupo de estudos a gente tem essa oportunidade de discutir, dar exemplos, pensar juntos a teoria freudiana. Então eu estou terminando agora em julho um grupo muito legal da psicodinâmica da família, e agora em agosto, toda segunda-feira, às 20 horas, nosso grupo de estudos de Sigmund Freud. O valor da inscrição é R$100, é R$100 por mês. Um valor bem acessível. Quando nós conversamos sobre o grupo, eu pedi duas coisas. Uma, que o grupo não fosse muito grande, para a gente poder fazer uma discussão em que todo mundo pudesse participar e se enriquecer, porque num grupo muito grande sempre tem alguém que fica escondido e não consegue falar, e quando a gente fala, a gente aprende. E a outra coisa, que fosse um valor acessível, que não pesasse para quem é estudante, para quem é psicólogo e está começando, e para todos nós. Estamos com uma vida tão difícil, né, gente? Não vale a pena, às vezes, certos sacrifícios nós nem conseguimos fazer. Então, é algo acessível e possível para todos, tá bom? Para você que está nos ouvindo, o link para inscrição está na bio do Instituto Esfera Mental. Então, eu deixo para você esse meu convite, e eu espero vocês semana que vem na live, falando sobre a relação transferencial que acontece no tratamento psicanalítico, tá bom? Muito obrigado para você que acompanhou a live aqui pelo Instituto Esfera Mental, você que acompanhou e vai assistir depois aqui pelo meu Instagram. Um beijo, uma boa noite e um excelente final de semana para todos nós.